Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao YouTube da Academia do Sol. Galera, saímos do escritório hoje para fazer um vídeo de inspeção técnica na prática. Então vou mostrar para vocês aqui, dentro da casa do cliente, como que a gente faz uma inspeção técnica utilizando o nosso formulário de inspeção. Está disponibilizado lá no curso Mestre Fotovoltaico. Então, solta a vinheta da Academia do Sol, que hoje tem vídeo de inspeção técnica na casa do cliente. Bom pessoal, o item entrada de energia que está aqui no formulário de inspeção é basicamente a gente olhar a entrada de energia da casa do cliente. Então, aqui está o medidor da casa do cliente. Normalmente esse medidor, dependendo da concessionária, ele pode estar do lado de dentro da casa, dependendo da idade que ele tem também. No caso aqui do Espírito Santo, na EDP, os padrões atuais, os medidores ficam para o lado de fora da casa. Esse aqui, como é um padrão um pouco mais antigo, ele está com o padrão dentro da casa do cliente, tá? Isso não impede que o projeto seja executado, a não ser que tenha que fazer alguma alteração no padrão, por conta de um aumento de carga, alguma outra coisa, aí sim, esse padrão teria que ser movido para o lado de fora. Mas só para instalar o fotovoltaico, se tiver tudo ok, a gente não precisa fazer nenhuma alteração. Então o primeiro item que a gente tem aqui, tipo de padrão, se ele é individual, se ele é coletivo, se ele é um condomínio. Aqui a gente tem um padrão individual, né? A gente só tem uma caixa. Então a gente vai marcar aqui no formulário de inspeção, que é um padrão individual, tá? E aí a gente tem os registros, né? A gente precisa fazer alguns registros com fotos do disjuntor de entrada, né? Então o disjuntor de entrada está aqui, é esse dispositivo que está aqui, né? Que ele faz a proteção contra sobrecorrente, né? Então é só pegar uma foto e tirar uma foto mostrando a capacidade do disjuntor. Nesse caso aqui é um disjuntor de 70 amperes, está aqui na carcaça dele aqui, tá? Então você vai tirar uma foto do disjuntor geral. Depois você vai tirar uma foto do ramal de entrada. Então o ramal de entrada é aquilo ali em cima, tá vendo? Aqui a gente tem um pontalete, desce do pontalete e desce o cabo que vem da concessionária. Então esse é o ramal de entrada. Se o ramal de entrada fosse subterrâneo, a gente não teria esse pontalete, a energia estaria vindo por baixo, né? Provavelmente teria uma caixinha de passagem aqui embaixo. Mas não teria obrigatoriamente esse pontalete. Isso daqui significa que realmente o padrão de entrada é um ramal aéreo. Então vai tirar uma foto do ramal, uma foto do padrão geral, né? Uma foto um pouco mais de longe, vai pegar uma foto, centralizar ela um pouco mais longe, pegar essa foto geral. E se existe gerador ou não. Nesse caso aqui nessa casa não vai existir gerador. O gerador é mais comum existir em clientes industriais e clientes comerciais um pouco maiores, ou postos de gasolina também é comum ter gerador. Casos de residência pode ser que tenha, mas é um pouco mais raro, beleza? Pessoal, análise da cobertura do cliente. Então, nesse caso aqui, a gente tem duas opções. A gente pode instalar o sistema nessa cobertura aqui, que é o telhado de cerâmica, você pode perceber ali, dá para observar, né, visualmente, aqui de baixo a gente já consegue perceber, né, que é um telhado de cerâmica, ou a gente teria em cima da casa. Aqui, como o acesso é um pouco mais fácil e a incidência de sol aqui é constante, a gente vai optar por trabalhar nesse telhado aqui. Então, a gente vai pegar a primeira opção que a gente tem aqui, né, cobertura. A gente tem cerâmica, fibrocimento, metálico, laje e solo. Nesse caso aqui, cerâmica, né, a gente vai marcar aqui. A estrutura abaixo do telhado é uma estrutura de madeira, também a gente consegue ver por aqui, né, a gente já consegue ter essa inspeção visual, que é uma estrutura de madeira, a gente não precisa acessar por baixo, né. Então a estrutura aqui é a madeira. Tipo de solo que a gente vai desconsiderar, né, se a instalação não é em solo. E aí registros de avaria e de acesso ao telhado. Então, visualmente também, por aqui por baixo a gente não conseguiria ter uma noção melhor se tem alguma avaria ou não. Então a gente vai subir um drone daqui a pouco para poder fazer uma inspeção por cima do telhado. É interessante que tenha essa ferramenta, o drone é uma ferramenta muito interessante para uma inspeção, principalmente para visualizar a cobertura de uma forma um pouco mais criteriosa. Então, avaria a gente vai checar com o drone, acesso ao telhado está aqui, a gente tem um acesso relativamente baixo, né? Menos de 3 metros aqui de altura, então a gente consegue acessar com uma escada, tranquilamente. Então a gente já tem o registro de acesso. Registro de altura do telhado, a gente vai fazer uma medição também. Visualizar o sombreamento, a gente vai utilizar um aplicativo no celular, a gente usa o SunSurveyor para poder observar se existe algum sombreamento ou não. Visualmente a gente tem aqui que não tem nenhum prédio em volta, né? Um bairro residencial, então muito provavelmente a gente não vai ter nenhum problema, tá? E é isso, para telhado é isso. Então vamos subir o drone e vamos fazer a inspeção lá em cima. Bom, pessoal, quando a gente vai fazer uma inspeção com drone, a gente tem que tomar alguns cuidados, obviamente, né? Existem áreas que são áreas que têm limitação de voo por conta de aeroporto, então precisa pedir uma autorização antes no aplicativo. Então, além disso, precisa tomar cuidado também com as imagens, né? Pedir autorização para o cliente, se pode fazer as imagens com drone. Então, existem algumas boas práticas que devem ser feitas também quando está utilizando o drone. E é claro que tomar cuidado para não bater em nenhuma
nenhuma cerca elétrica, nenhum fio de alta tensão, alguma coisa nesse sentido. E também tomar cuidado para o drone não perder a bateria, não cair no telhado e você não acabar perdendo o equipamento. Pessoal, um ponto importante são as medidas do telhado, né? A gente precisa certificar que os módulos que a gente está dimensionando cabem no telhado. Então, com o mapeamento do drone, a gente já consegue tirar algumas medidas. Ele usa processamento geográfico dele, né? Então ele usa as coordenadas do local para fazer as medidas. Como que a gente faz para certificar que as medidas do drone estão corretas? A gente faz um gabarito. Vou fazer uma medida aqui no chão de um ponto e depois eu certifico que nas imagens aéreas essa medida está igual à medida do drone, tá? É uma forma da gente certificar. Se você não tiver essa ferramenta, aí você vai ter que medir manualmente, né, o telhado de alguma forma. Subir no telhado, fazer uma medida por baixo, para ter uma assertividade maior. Pessoal, falando do local de instalação do inversor, a etapa de infraestrutura é a etapa que compete à instalação do inversor. Aqui, nesse caso, é a distância do telhado ao inversor. Como a gente vai instalar nesse telhado aqui, eu já tirei a medida de altura do telhado, o inversor ele vai ficar instalado nessa parede por opção do cliente, tá? Aqui próximo a gente não tem nenhum quadro de distribuição que a gente possa conectar a parte de corrente alternada ao quadro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai instalar o inversor aqui e vai medir a distância desse ponto até o medidor de entrada que fica lá na frente e vai passar o cabeamento todo ali por aquele beiral. A gente autorizou, a gente vai colocar o eletroduto galvanizado e vai lançar até o ponto de chegada de energia, onde a gente vai fazer a conexão da parte de corrente alternada. Então as medidas que a gente tem que tirar. Distância do telhado ao inversor, vai ser essa distância aqui, né? Vai ser próximo, né? Vai ficar bem próximo do telhado. A distância do inversor ao disjuntor geral vai ser essa distância que eu falei com vocês, daqui até lá. A passagem dos cabos, se vai ser externa ou interna existente. Nesse caso, como a interna existente não tem, a gente vai marcar aqui externa, né? Foto da infra existente se houver. Nesse caso não existe infra existente. Se tivesse alguma infra, né, que a gente fosse passar o cabeamento, né, de corrente alternada, a gente iria tirar uma foto dela, tá? Foto do disjuntor do quadro geral. Aqui, como a gente não vai utilizar o quadro geral, né, porque o quadro geral fica dentro da casa e a passagem do cabo seria um pouco complicada de fazer, por ser uma casa que já tem um acabamento interno mais sofisticado, então a gente não poderia quebrar a parede, então não tem esse disjuntor do quadro geral. Mas, se houvesse, a gente iria tirar uma foto desse quadro geral para poder saber se o inversor poderia ser conectado naquele quadro também, tá? Aterramento existente, a gente vai tirar uma foto dele depois, tá aqui, ó. Fica aqui nesse ponto, tem uma haste de terra já conectada aqui, tá? E sinal do Wi-Fi a gente vai certificar aqui no celular se nesse ponto tem Wi-Fi para a gente fazer a conexão do inversor. Pessoal, falando da logística, aqui a gente tem 4 pontos importantes. A logística, ela influencia na chegada do material até o local e o acesso à equipe de instalação. Então, como aqui a gente está numa área urbana, a gente não precisa se preocupar muito ao acesso, né? A gente sabe que o caminhão consegue chegar, é uma rua grande, pavimentada, então não teria tanto problema. Se você for numa área rural, já precisa ser muito bem observado o caminho, né, até chegar no local onde vai fazer a instalação, para ver se não tem árvore que vai deixar o caminhão agarrado, a terra no chão, se não é barro fofo. Então tem que observar o acesso realmente até o local. Então, número de pavimentos. Por que a gente coloca isso daqui? Porque se for um prédio, por exemplo, para você descarregar o material, você precisa ter uma equipe a postos, né, para poder subir com o material até o local, porque a distribuidora normalmente ela não vai subir com o material até o local. Então, como aqui é uma área térrea, isso daqui a gente não precisa se preocupar tanto. Então, a gente vai colocar aqui o número de pavimentos aqui é térreo, né? Então, o descarregamento vai ser tranquilo do material, tá? Local para armazenar o material no térreo. Aqui também tem, a gente já certificou com o cliente, a gente tem um local para deixar o material armazenado. Isso é importante, porque se o cliente não tiver, você vai precisar armazenar esse material em algum outro local, um galpão logístico, alguma coisa assim. Então tem que ficar bem atento a isso também. Ou programar a instalação para quando o material chegar. Acesso ao local de instalação, é isso que eu falei no começo, né? Então, o acesso aqui, como é uma área urbana, é tranquilo, não tem nenhum problema. E alguma observação que você julgar interessante colocar a mais. Nesse caso aqui, a gente não tem nenhuma para colocar aqui nessa inspeção, beleza? Bom, pessoal, estamos finalizando aqui, tá? Quem não é inscrito no canal ainda do YouTube, se inscreve aqui no botão que a gente vai deixar aqui embaixo, deixa seu comentário, sua observação aqui para o nosso vídeo, tá? Muito obrigado, pessoal, até a próxima semana.